Bom dia, meus irmãos. Agradeço por mais essa oportunidade que a igreja está me concedendo, a convite de convidar para vir aqui compartilhar com o aniversário da igreja. E agradeço pela cooperação dos irmãos e pela proteção de Deus ter nos trazido até aqui. Agradecemos pelos hinos, pelo louvor, a presença de vocês aqui. E não vou continuar a mensagem sobre ação de graça. Eu já preguei 2 vezes ela. Comecei lá na casa do irmão Tiago, e ontem aqui ela vai longe para terminar. É bastante. Se fosse imprimir, dava muitas páginas. Mas Deus me tocou no coração de falar. Tem muito, mas a principal, 3 atitudes que agradam a Deus. É ser grato a Ele. Vamos ver 3 atitudes. Né? Primeiro, vamos orar primeiro. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos está concedendo, principalmente a mim, a igreja. Me ajude neste momento, através do Teu Espírito, transmitir essa mensagem que Tu preparaste. Tu que me preparaste no meu coração, e o coração dos ouvintes também, que estão aqui presentes, que estão ausentes pela live, que um dia vão assistir, estar no ar. Em nome do Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Bom, ela vai começar, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 14 até o 19, se Deus permitir. Então, a primeira atitude, vamos dizer, número 1, quem ama a Deus quer agradá-lo. O filho que ama o pai, ele certamente quer agradar o pai no máximo que ele puder. Não é todas as coisas que o filho agrada o pai, ele desagrada o pai. Falando do filho paterno. E com Deus não é diferente. O filho que ama o Pai Celestial, ele vai procurar agradar ao Deus o possível que ele puder, porque Deus conhece a nossa limitação. Segundo, quem ama a Deus quer servi-lo. Servi-lo como? Tudo o que cabe, ele não como lei, mas tudo por amor, que é servir a Deus. Para que é? Paulo não disse para Jesus, naquela hora que ele converteu, Senhor, o que quer que eu faça? Pediu orientação, então o filho deve estar pronto para isso. Terceiro ponto, quem ama a Deus quer somente o bem. Se não amar a Deus, ele não vai querer o bem do irmão, o bem de todos. E tudo tem limite. Nós somos imperfeitos, mas procuramos. E vai dar graças a Ele. Todas as coisas nós devemos dar graças a Deus. Pelo calor, pelo frio. Lá eu ouço muito reclamar do calor, eu falo, até aquele hino, que eu esqueci o nome dele, não sei se 421, sabeis falar de tudo. Reclama disso, do que deveria falar do Senhor. Então, quem ama a Deus não quer pecar, peca por descuido. O alvo está ali. É que eu uso lá no público. O cristão vai fazendo curva. Aqui não tem, né? Eu faço. A estrada dele, mas o alvo aqui, é reto. Ele sai fora, aqui, ele escorrega aqui, escorrega lá, o alvo. Ele não quer pecar. Mas ele é um pecador, ele peca porque ele tem 2 naturezas. Ele está convivendo com 2 naturezas.
dentro dele 2 homens, o velho homem e o novo homem. Agora, a velha natureza e a nova natureza. O coração da alma, que não é esse coração regenerado, e o coração, o espírito velho, o espírito do homem. Agora, aquele que ele alimentar mais, ele vai servir mais, ele vai reinar mais, ele não vai querer pecar. Ele vai procurar fugir do pecado e da injustiça. O cristão bem alimentado e está pertinho de Deus, porque ele tem o Espírito Santo, mas às vezes um é mais usado do que o outro. Então ele vai evitar ou fugir do pecado e da injustiça. O que Jesus disse a Pedro? Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Pergunta que Jesus fez para Pedro. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Então, agradar a Deus é o título da mensagem. Esta pergunta mexeu com o eu de Pedro e mexe muitas vezes com o nosso eu. Não devemos preocupar com o outro, que cada um vai dar conta diante do juízo com Deus, no tribunal de Cristo, não no grande trono branco. O grande trono branco, depois que terminar o milênio, vai ter os 2 julgamentos. Vai ter o do lado direito e o do lado esquerdo. Provavelmente do lado esquerdo vai ter muito. Então o cristão vai prestar conta sobre, como diz lá em 2 Coríntios 6, conforme a mordomia que ele teve e viveu aqui. E isto antes que mexeu com o eu de Pedro, isto antes da crucificação de Jesus. Pedro disse que amava Jesus. Aí ele fala: Simão, filho de Jonas, ama mais do que este? Pedro disse: Pedro, tu me amas mais do que os outros discípulos? Estava falando assim para Pedro. Alguém interpreta que é os peixes, porque Pedro era pescador. Não. Este que está falando é os discípulos, porque o Pedro sempre estava... Nem que tudo escandaliza, eu não, se gabava na fornegia da carne, a força da carne, talvez seja assim. Tu me ama mais que os outros discípulos me amam? Uma pergunta. Jesus usou o verbo grego para o amor ardente, porque tem muitos, irmãos, amam, mas tem aquele amor ardente, sabe? Aquele amor caloroso, e todos nós somos assim. Tem um que tem aquele amor ardente, caloroso para a igreja, ele não quer perder culto, ele quer estar lá. E tem outro, tem um amor mais ou menos. Simão Pedro tremeu na base essa hora, e qualquer um treme. Não vamos criticar Simão Pedro, porque todos nós trememos na base e cai. Ou na fé, confiando em si próprio, como muitos na atualidade confiam. Confiar no Senhor. 16. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: agora mudou. Aqui, apacenta os meus cordeiros.
cordeiro, tem uma diferença. Agora disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós devemos entender, irmão, que eu lembrei agora, os detalhes da Bíblia. Quando, lá na passagem de Lucas, quando a Bíblia fala que o mendigo desejava comer as migalhas, ele não falou que ele comia, ele desejava, nem isso, ele não comia as migalhas que caíam da mesa. E no caso aqui tem uma diferença, falando dos cordeiros e das ovelhas. A palavra este quer dizer os outros discípulos. Jesus, ele dá uma incumbência a Pedro a apacentar os novos convertidos, que necessitam de cuidados especiais, seria confiado a ele, a Pedro, para isso. E disse-lhe, terceira vez, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, Senhor, tu sabes tudo. Olha o que Pedro falou, tu sabes tudo. Ele já está tremendo na base, né? Tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Que quer dizer, agora você vai apacentar os amadurecidos. Se primeiro cordeiro aos crentes novos, convertidos, tem um tipo de cuidado. Agora você vai apacentar, que é mais difícil, apacentar as ovelhas. O pastor também, Jesus é o sumo pastor. Nós somos pastor das ovelhas. Os novos, eles começam, então você tem que ter cuidado com ele, dando leite, tratando bem até ele crescer. E depois que ele fica a ovelha amadurecida, já dá mais trabalho. Aí você já tem que, o alimento é diferente. Aí, na igreja sempre tem de dois grupos, tem os novos, tem visitante. Então, o pregador, o pastor, deve ter a preparação para ele falar para ambos. Precisa ter cuidado. Abri um parênteses. Quando o meu avô falava, não sei se a Lena lembra, a minha irmã lembra disso, quando ela trabalhava com animal, hoje os pessoal fala diferente, não entende. Eles usam pá. Aí ele está, por causa daquele que está menos forçando, aproveitando nos outros, aí quando ele dá a reiada, ele espanta todos os outros forçar mais. Então, que ele andava com uma embornação de pedra, ele tocava pelotado naquele que estava aproveitando, né? Porque os outros não precisam, os outros estão com a corrente esticada, o outro está bambeando, não está puxando, está só andando. Então, fecha o parênteses, e assim precisa ter cuidado, senão você espanta, aí esforça aquele que não está precisando ouvir aquilo. Tem que ter sabedoria, e a sabedoria é dada pelo Espírito Santo. Na verdade, 18 fala, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, falando para Pedro, e andavas por onde querias. Mas quando já forem velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres ir. Não tu não queiras ir, né? Bem, então quando a gente é novo, Jesus disse assim, Jesus é Deus, conhecia o futuro, conhece tudo. Ele estava indo passo a passo, ele já sabia todo o caminho pela frente, desde antes de vir. Disse, isso não é novo a igreja deve saber disso. Mas, então Jesus depende, agora você vai onde você quer. Mas vai chegar um ponto, que acontece com nós velhos também, quando chegar uma idade, né, vai onde os filhos levar. Vai onde o filho levar. Abre um parênteses, lembro do meu pai, que o Carito contava para mim. Meu pai, quando era novo, era uma coisa. Depois de velho, o Carito começava a esforçar a dar banho,
esforçava e falava, por que não fiz isso com aquele tempo não era novo? Agora eu não tenho energia, né? Não tem. O filho faz, fazer para o bem dele, fecha o parente. E assim Jesus disse para Pedro, aí você vai nos levar. 19. E disse isso, significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. É para Pedro seguir ele, segue-me. Então Jesus, essa palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus não é morta. Um jornal é. Um convite de casamento, um convite de aniversário. Convite ontem, aniversário. Passou da data, não vale mais. Você vai estar atrasado. Você tem que chegar o dia, estou convidado para uma festa de casamento. A data. Pronto. Passou daquele dia, pode. Fica lá, aguarda, joga para o lixo. A palavra de Deus, não. Ela é viva. Até para nós, até a morte. Que depois que morreu, não resolve mais nada. Daí vai para onde escolheu aqui. O que fez tem que fazer quando é vivo. Se você tiver que fazer, se nós tivermos que fazer um elogio para uma pessoa, para os pais, e por irmão, qualquer coisa, falar algo, amá-lo, ajudar, quando está vivo. Não adianta louvar ele depois que morreu. Não vai resolver mais nada. Não adianta rezar, pregar para quem morreu. Sabemos disso. Então, Cristo usou a palavra ovelhas. Ele se refere aos cristãos fortes e amadurecidos. A Bíblia nos ensina e nos mostra como podemos agradar a Deus. Não agrada a Deus a quem não quer. Tem muitos cristãos ingênuos, ou coração duro. Agrada a Deus em nossas vidas quando nós temos tempo. Nós estamos vivendo, o tempo é que Deus que nos deu e nos dá. A Bíblia nos ensina e nos mostra muito mesmo, muitas passagens como não agradar a Deus, as nossas vidas cotidianas. Primeiro, novamente, é viver perto dele, junto com ele. É só aqui? Não, aqui nós estamos num sentido mais próximo, nós louvamos ele, estamos falando dele. Mas você pode estar onde? No trabalho, em casa, em qualquer lugar, deve estar perto de Jesus. Você não vai, quando vai orar sem cessar, não é que você vai estar orando. É viver em oração. Sabe quando é que você está perto dele? Quando parece algo de diferente, você controla. Eu trabalhei lá em Bauru, em firma, e tinha 80 funcionários. Lá na Residec, tinha muita gente, muitos grupos. Tinha lugar que tinha que dividir as horas de almoço, muita gente. Os irmãos, prova de fogo. Você já sabe, eu estou perto de Deus. Não participo de injustiça, de mentira, de greve, etc. Você está no mundo e no mesmo tempo vai num outro mundo. Não tem que estar aqui, você está no mundo da lua? Se for no mundo da lua, eu estou perto de Deus. Segundo, é estar sempre na casa dele também. Não tem o dia. Eu falo isso na igreja lá. Estar sempre na casa dele. Dia de culto, devia estar a maioria. Não, a gente arrumar desculpa para Deus, não pode arrumar. Eu aconselho os irmãos. Não, já pecou na falta, não peque mais. Para eu não pude ir para isso, cuidado, Deus sabe se pode ou não pode. Para não poder, você tem que estar numa cama, deitado, não andar. Tem que ser justo. Está com dor de cabeça, não sei o que, está andando. Vamos. Mas ninguém leva isso. Falta de amor. Terceiro ponto, ouvindo e alimentando da palavra de Deus é muito importante. A pessoa precisa, eu leio a Bíblia em casa bastante. É bom ler, mas é bom fazer o que Jesus disse, e está na casa dele.
como diz lá em Hebreus, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, desde aquele tempo se tem o costume dos cristãos faltar dos cultos, porque está escrito lá, não abandonando a vossa congregação, como é o costume de algum, e é para demonstrar esses irmãos. São através das nossas atitudes, irmãos, e comportamentos, a maneira de conduta que é aprovada por Deus. O cristão tem crescimento, ele tem bastante entendimento de saber quando ele está sendo aprovado por Deus. Mas para isso ele deve sempre estar participando, reunida no corpo de Cristo, com o corpo de Cristo, na igreja, todos os membros, para ele aprender, crescer na fé. Tem muitos que você pode dizer 40 anos de igreja, de convertido ou mais ou menos, mas não cresceu na fé. Por quê? Fica toda a vida criança. Então, por isso, que nós não devemos se ofender. Está preparado para o que vier. Mas o Satanás, ele é tão sagaz, ele sabe a hora fraqueza. Ele passa uma rasteira e derruba. Se Pedro, perto de Jesus Cristo, acompanhando Jesus Cristo, ele foi logo nele, porque se untar para poder derrubar, e derrubou. Mas Pedro levantou, porque depois nós vemos lá em Atos, Pedro chamando a atenção lá. Irmão, ouça os irmãos, você olhar, Pedro negando, olha para aquele lado, pronto, e depois olha, quando Pedro tomou a palavra, quando foram todos subir lá, consultar. E tem discussão na sessão, lá você nota que teve grande discussão do assunto. E também, 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó, mas sempre tem o máximo. Como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, falando de agradar, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, nós, tudo que nós fizemos, o pensamento é, primeiro, agradar a Deus. Se puder agradar os homens, afinado com Deus, primeiramente, bem. Mas às vezes você vai dizer agradar o homem, ou mulher, ou filho, etc. Mas agradar a Deus. É muito importante isso. E o cristão sofre com isso. E o cristão é mal entendido com isso daí. Agora, 1 Tessalonicenses, lá foi 2, agora o capítulo 4, do 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, ó Pedro falando, de que maneira, aqui é Paulo, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Quanto mais o cristão ele se esforça, para que ele tem que ter a salvação inteiramente de graças, irmãos. Amém por isso, porque senão ninguém salvaria. Mas a santificação, não, a santificação tem um preço. Tem que ter renúncia. Você tem que ir contra o seu eu. Olha bem aqui. A maneira, você vai ver a maneira que convém andar e agradar a Deus. Agradar assim, fisicamente, é no caminho espiritual, é na vida espiritual. Às vezes o cristão desagrada a Deus e nem percebe. E quando ele percebe, ele se acorda, ele arrepende. E assim andai para que possais progredir cada vez mais na vida espiritual. Por quê? Versículo 2. Vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus.
Paulo está falando. Por quê? Esta é a vontade de Deus, vossa santificação, versículo 13. Que vos abstenhais da fornicação. Se abster, se separou, se rejeitou a fornicação. Jeremias, capítulo 17, versículo 10, tem uma prova de fogo aqui. Não tem quem esconde nada de Deus. Esconde da igreja, esconde dos irmãos, do pastor. Mas de Deus não. Olha o que diz Jeremias. Jeremias é interessante, acho que é lá em, não sei se é Miqueias, o Abacuque, eu esqueci agora. Que o Senhor fala que foi chamado desde o ventre da sua mãe. Pense bem como é interessante, Senhor. Todo o nosso chamado antes da fundação do mundo. Note bem lá em Romanos fala, o que Dante conheceu, quem é Deus? Que Dante conheceu, a este predestinou. Deus conheceu já antes, não deu presente. E depois vai falando, depois que santificou tudo passado, glorificou o passado. É todo. Mas na realidade nós vamos andando, mas para Deus já está tudo fechado. É Ele, ninguém entende. Nós vamos entender, olha lá, muitas coisas, nós vamos estar presentes lá, reinando com Ele, compreender Deus, como é que quando nós estiver lá, nós vamos saber, não sei se vamos saber tudo. Então aqui diz assim, ó, eu, o Senhor, que está falando, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Somente Deus conhece o coração, ninguém conhece o coração mais que Deus. Nem eu conheço, nem vocês conhecem o coração melhor que igual Deus. Melhor não tem nem como falar. Por que eu não conheço o meu coração bem? Vocês têm uma ideia? E você não conhece o seu coração? Porque você conhece até agora o que você está pensando e o que você fez no passado. Mas você não conhece o seu coração, a atitude que você vai tomar daqui 5 minutos, daqui mais tarde, ou amanhã, Deus conhece, sabe tudo. E está tudo predestinado, irmão. Deus já sabe, não é que Deus fez isso, empurrou, não, vou fazer essa sina para ele. Não, Deus já sabe, Ele é onisciente, Ele já sabe a atitude que vai tomar, ou se Ele permitiu, foi no passado. Se Ele não permitir, então já que vai acontecer, porque Deus já sabe antes. Então, somente Deus conhece o coração e Ele prova as entranhas, quer dizer, os íntimos dos nossos pensamentos. Nem nós mesmos sabemos. Ele permite acontecer certas coisas em nossas vidas, conforme a nossa disposição. Deus já sabe. Quando fazemos algo que não lhe agrada, Deus sabe. Se Ele não permitir, não acontece, mas Ele permitiu. Você nota, Deus permitiu, mas é da vontade dEle? Não. Não veio no culto, porque Deus permitiu. Vamos ver, é da vontade dEle? Não. Entre dois caminhos, o ruim e o bom, é fácil de você escolher. É claro, o caminho bom, o caminho ruim não. Mas entre dois caminhos bons, sinalize. É bom e é bom. Por exemplo, tem um aniversário para mim ir, no mesmo horário. Mesmo dia. É caminho ruim eu ir no aniversário? Não, é bom. Mas é o melhor de que ir nos cultos? Não. Então, do caminho bom, ver qual é o melhor que rende para a causa espiritual do Evangelho, que agrade a Deus. Eu costumo falar. O outro lado começa 7h30, termina 8h30. Depois você vai outro lugar, meus irmãos, ninguém vai, é difícil de achar um que faz isso. Então, devemos, irmão,
E quando fazemos algo que não agrada a Ele, e quando lhe agrada, Ele sente prazer em nos ajudar naquilo em que necessitamos. Agora, se não fizermos o bem, até mesmo aquilo que Ele permite nós fazer, irmãos, se nós não fizermos bem, aí naquilo, não fizemos bem porque Ele permitiu, mas é o mal. Se você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Deus permitiu fazer o mal. A pessoa é estranha. Se o ladrão te arranca uma arma e te atira, não sei, mata, porque Deus permitiu. Não é da vontade dele. Mas Deus, se Deus não permitir, não morre. Esse dia aconteceu um acidente no Birajara. Passou, se quebrou tudo, ele não morreu. O outro morreu na hora. Agora não morreu. Vamos falar, não vai escapar para o hospital. Está andando. Não era o dia dele, ele conhece o dia de cada um. Passou. Teve um também que deu não sei o que é lá no sítio. Orei em favor dele, oramos. Não vou falar o nome, mas vocês conhecem ele. Quer ver, pode alguém falar, né? Ele sarou, ninguém falava, estava desenganado. Estava trabalhando no sítio dele e tudo. Disse AVC lá, coisas parecidas. Foi para o hospital. Tudo, morreu. Até um lá falou, quando ele sarar, eu vou levar na Aparecida do Norte, que é o sonho dele. E ele veio. Ele teve. Eu vejo, convidei para vir na igreja, não veio. Orei, porque pediram. Disse, irmãos, a pessoa não entende. Não era a hora dele. Bom, possa ser um dia que ele possa se converter, Deus sabe. Então, o Senhor não se agrada de nós quando nós não servimos Ele. Deixamos de servir, amar o outro. Pela onisciência, Ele sabe o que está nos nossos corações antes de sair à luz. Não está lá nos corações, está no escuro. Aí saiu, você falou, saiu à luz. O que está no coração do homem, até mesmo muito que ele pensa em fazer, Deus já sabe. Ou seja, que sempre revela exatamente o que está no coração, ou bem ou mal. Os seus caminhos segundo o fruto das suas ações que fizeste aqui na terra. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tribunal de Cristo é para os cristãos. Mas a pessoa entende que mais ele vai receber o que ter feito no meio do corpo, bem e o mal. O cristão não faz o mal? Faz. Eu já vi alguém pregar e separar que aqui está o ímpio e aqui está o servo de Deus. Não. Tribunal de Cristo ele está falando aqui. Às vezes as coisas que não agradam a Deus, ele não vai perder recompensa. Agora, as coisas que agradam a Deus são simples. É fazer, às vezes é fácil. Depende de nós queremos fazer. Se a gente quer fazer, é fácil. Se não quer fazer, aí o mal vai tornar mais fácil fazer. Será que nós cristãos, nos dias atuais, estamos preocupados com agradar a Deus? Não, pergunta, né? Será que nós cristãos, cada um deve perguntar para ele, eu estou preocupado com agradar a Deus? Mais agradar a Deus? Talvez agrada a Deus, mas mais o homem e ele próprio, ou mais os outros, amigos. Será? 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Leia novamente. Para que cada um receba, ele vai receber o que tiver feito. É no tribunal de Cristo.
É lá no tribunal, depois que terminar tudo, antes de entrar no novo céu e na nova terra, que lá que vai beneficiar do galardão. No milênio não é ainda, porque vai ter muitos salvos no milênio. O galardão que Cristo vai dar no final. Os que estiverem na esquerda, é os ímpios. Eles vão ser também, vai ter a recompensa dele de castigo mais do que o outro. Tem aqueles que também que viveu bem, não fez mal, que tem muito, que dá mais testemunho, anda mais bem nos caminhos santos, separado do mundo, do que um cristão, um filho de Deus. Eu vejo lá, eu conheço pessoas, mas só que é um idólatra, e o idólatra não é do reino dos céus, não tem um novo nascimento, é um religioso, mas anda direito, paga as contas certas, não mexe com ninguém, não sai de casa e tal. Mas é um pecador que não é arrependido, não está lavado no sangue de Cristo. Esse vai para onde está escolhendo, confia nas obras, que no caso de Cornélio, lá no Atos capítulo 10, note bem o exemplo daquele homem lá. Lá fala que ele era temente a Deus, religioso, fazia de contínua oração, fazia caridade, dava esmola para os pobres, fazia de tudo que pensava, que as coisas que ele fazia já tinha chegado no trono da graça, chegado lá no Deus lá. E Deus não está faltando algo desse homem. Aí apareceu o Senhor, o anjo, o Senhor, falando que foi, mandou buscar Pedro, tal lugar, assim, você manda o teu soldado. Esse homem ele era o Cornélio, ele tinha uns 100 soldados ou mais, ele era uma pessoa de autoridade. Aí mandou, e Pedro estava lá bem tranquilo, estava no terraço, lá longe. Mesmo que o Senhor lá que falou para ele, vai tal assim, assim, manda os homens buscar o que está faltando para ele. Aí desceu, o anjo foi lá, preparou Pedro. Aí Pedro, você vê como é que Pedro era? Já falou, eu sou judeu, vou falar com um gentio lá, mesmo dizer assim, para nós entender tanto, né, a coisa, não, vai. No mesmo pareceu, chegou, bateu no terraço, pareceu aquele lençol, né, Pedro começou a refugar, imundo, vou comer isso, aquele. Bom, resumindo, o interessante daquele homem, que Pedro, ele convidou os vizinhos, ele convidou a família, vai vir um homem aqui, onde vai vir pregar para nós. Quando Pedro foi chegando, parecia que era o Deus que estava chegando, ele foi na porta, prostrar perante Pedro. E Pedro disse, levanta, eu sou homem igual, os paraibanos faço homem como tu. Ele não aceitou, entrou, pregou e teve a conversão. Continuando aqui, em muitos casos, nós não estamos querendo agradar a Deus. Nós somos falhos. Nós somos falhos demais. Porque queremos agradar a nós mesmos. Ninguém quer sofrer hoje para servir a Deus. Podemos nos agradar a nós mesmos naquilo que não é pecado, nós podemos agradar, que é bom para nossas vidas. Precisamos saber governar as nossas vidas. Como que nós vamos aprender? Em escola? Em seminário? O maior professor é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, quando nós aceitamos, recebemos o Espírito Santo, e foi devagarzinho, foi devagar, nos preparando até, e com o nosso esforço nós temos que mostrar interesse, porque o Espírito Santo não força, ele tem poder, ele é Deus, o Deus está dependendo do vaso que ele está. O vaso é frágil, ele quebra fácil. Então, naquilo que não é pecado, que é bom para as nossas vidas, precisamos saber governar a nossa vida. Há tempo para tudo. É saber governar bem a vida. Se não agradar a Deus, então vai agradar a quem? Quem é que nós vamos? Se não agradar a Deus, a quem? Só tem dois seres. É Deus e o inimigo de Deus, que é Satanás, Lúcifer. Vai agradar o diabo? Às vezes estamos agradando ele em certas atitudes,
E nem estamos percebendo, não. Percebem. Se não for agradar a nós mesmos, não está agradando a Deus, está agradando o velho homem e está agradando o inimigo. Sendo assim, pecamos. Agora, Gálatas 1:10. Paulo diz assim: porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pronto. Paulo disse isso, como diz o pastor Caio, por A mais B. Porque se persuado, se eu me convenço eu agora, homens ou a Deus? Vou obedecer a homens ou vou obedecer a Deus? Paulo diz: prego a doutrina de homem ou prego a doutrina de Deus? Eles não queriam que Paulo pregava. E custou caro para Paulo. Paulo não estava pregando a doutrina dele mesmo, nem procurava agradar homens. É o que muitos fazem hoje. Prega a doutrina de homens, procura de querer agradar a homens. Quando você vê, onde Jesus já disse, a porta estreita e a porta larga, onde se vê esses templos cheios, não é julgar Deus com ele, não vou dizer que é tudo perdido, mas a porta é larga. Deus conhece os corações. Até nos batistas, igreja batista, tem muitas grandes. Quem vem na nossa lá, desanima. Pô, olha naquelas uma, mas nem enche os olhos. E você sabe que as pessoas vão onde está o movimento? Passa, coitadinho desses aí, perdendo tempo. Mas, irmãos, nós devemos procurar e servir a Deus. Os adversários de Paulo, porque, irmãos, não pode agradar a ambos. Vou agradar os homens, vou agradar a Deus todo o tempo. Ao mesmo tempo não tem. Tem se você separar. Ou vai agradar a Deus ou vai agradar a homens. Agora, os inimigos de Paulo, os adversários de Paulo, inimigos de Paulo. Então, na Galácia, não atacava somente o evangelho. Não atacava, mas também o mensageiro. Ele ataca não somente o que você está pregando, mas o evangelho ataca você. Abriu uma parede. Não sei se eu falei ontem. Se eu falei, vocês falam que eu não continuo. No posto de gasolina do Birajara lá, porque eu esqueço as coisas que eu falo. Falei? Não, acho que foi para mim particular. Ah, bom, então é isso. Trocar o óleo. Aí, e quando você troca o óleo, você ganha lavagem, ganha tudo. E eles passam o pretinho, fica limpando, faz uma faxina, o cara leva lá, eu olhando, esperando. Eu dava olhando para o movimento. Eu não vou de fim, eu vou sempre segunda e terça-feira que o movimento. E eu olhando, no pensamento, sabe? Isso que é oração, você sabe, né? Não estou me gloriando, Deus sabe. Se Deus me preparasse, que dasse uma vaga, se ficasse sem abastecer, para ficar tudo parado. Quem está lá no escritório, quem está lá tudo, queria falar alguma coisa. Aí eu vi e falei, gente, posso citar um versículo da Bíblia aqui para vocês, que tem no celular, tem a Bíblia, mas sem falar. Aí eu respondi de longe assim, manda bala, manda ver, não entendo mais. Eu falei assim, você tem o evangelho. Jesus disse lá no evangelho de João 14, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. Ponto. Agora eu vou interpretar para vocês. Se eu pegar de lá, é a mesma coisa aqui. Vou falar do jeito que eu falei lá. Se eu pegar lá de baixo lá e vim perguntando casa por casa, você crê em Deus? Falei para eles ficar tudo olhando. Dificilmente vai achar um que falar que não, mas pode ter. Mas se eu perguntar, você crê em Jesus? Ah, eu não sou crente, né?
Vocês entendem o sentido que é, né? Que acha que é só crente que crê, né? É passar no crente. Eu falei, olha bem, ninguém faz a maior obrigação de crer em Deus, porque Deus que criou ele, Deus criou o universo. Mas Deus não vai levar ninguém para o céu por crer nele, sem crer no Filho e aceitar o Filho. Se não aceitar o Filho, não vai, porque Jesus disse, crê em Deus e crê também em mim, é para crer nele. Ele pôs ele, que morreu na cruz, aceitar o sacrifício dele. Não vou lembrar tudo como eu falei. Depois, aí fala assim, ó, na casa do meu pai tem muitas moradas, muitas. Se não fosse assim, eles que não teria dito, vou preparar lugar. O que Jesus quer dizer, filho? Vou preparar lugar. Você sabe que tem gente que demora para responder, eu faço tudo nas casas, demora. Vamos ver se vocês respondem, eu sei que vocês respondem, deve estar na ponta da língua. Só não lenda porque eu acho que eu falei isso. Quando Jesus dizia, ao vivo, que nós estamos, Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse que Jesus estava falando? Que lugar que ele falou que ele ia preparar? Pela cruz. Pela cruz. Vou passar pela cruz. Jesus já sabia antes. E a cruz amarga, ele sabia, ele falou para Jesus, para Deus Pai numa oração, se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Os batistas, irmãos, são tão dedicados, isso, vamos louvar o que é certo falar, eles estudam a Bíblia como ela é, nós seguimos a doutrina dos apóstolos, do Antigo Testamento, tudo, nós sabemos saber como está aplicando para hoje, quando a Bíblia está informando, tem que saber isso. A Bíblia informa muitos pecados dele, de Ananias, de Davi, tudo, mas está informando, não é para nós seguir. Devem saber, o irmão Fé sempre ensinava, quando é normativo, o irmão falou essas palavras difíceis, normativo e informativo. Normativo é para ser seguido, informativo não é, tem que entender. E eu falei, Jesus está dizendo aqui, ó, vou preparar o lugar na cruz. Então, é uma norma, você tem que ele foi preparar, se não aceitar esse sacrifício, ele já sabia antes que ele ia passar. Isso aí. E depois começou a chegar cá, olha como é que Deus atendeu? Na hora. Fecha o parênteses. Então, irmão, aqui nós vemos que os adversários de Paulo, lá da Galácia, não atacavam só o evangelho, o mensageiro também. E hoje a pessoa perde a paciência, ataca o mensageiro. Acho que o pastor é culpado. Sempre que leva mal é o culpa, é o pastor. Tem que entender isso, sabe isso. Se a igreja vai bem, é o pastor. Se vai mal, o pastor às vezes não bem. Ele deve ficar com a consciência dele tranquila, pensando, Deus, olha, eu prego, eu ensino, eu não vou pegar ninguém na marra. A mulher te fala, mas você fala que a igreja não salva batista, por isso que a tua fica folgada. Pois é verdade. A igreja não salva, porque a igreja somos nós. Nós não salvamos nós mesmos, foi alguém que nos salvou. Então nós pregamos esse um que nos salvou, passa dos outros. Apareceu oportunidade, é na rua, em qualquer lugar, eu estou falando. Graças a Deus, eu não quero me gloriar, tem gente com mais facilidade do que eu, mas eu não aguento ver as coisas. Então, aqui, irmão, uma das acusações que era de que Paulo pregava, de que ele, de uma forma branda e não exigente, nós pregamos de uma forma exigente, nós não exigimos guarda de lei, nem não frisar, você é obrigado, se você não vir no culto, você não tem salvação. Não, a igreja não salva, nós não pregamos prosperidade, a prosperidade espiritual, material, não. Jesus diz, ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim tem a paz, ele diz primeiro. Em mim se tem a paz. Ele não enganou ninguém, não. Então nós não vamos enganar. Então, agora Atos dos Apóstolos 2,38. E disse-lhe Pedro, olha, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, como agradar a Deus,
Agora, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Às vezes a pessoa arrepende e não converte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos dos refrigérios, pela presença do Senhor. Então, arrependei-vos. Se não haver arrependimento genuíno, e convertei-vos, você tem que dar uma meia volta. Converte. Você deixa de ir para o caminho errado, vai para o caminho certo. É uma conversão genuína. Arrependimento é uma mudança de atitude. Que eu falei, atitude. 3 atitudes do cristão. Tem mais, mas eu fiz o título assim. Arrependimento é mudança de atitude. Eu tinha uma atitude. Eu posso cair naquela uma da atitude que eu usar, mas não vivo nela. A gente perde a paciência, mas não vive perdendo a paciência. É uma diferença. A gente vivia no pecado que estava separado de Deus. Não quer dizer que converteu, ele é santo. Santo quer dizer separado. Mas ele peca, nós estamos na carne. Pedro pecou, Davi pecou. Pedro continuou um pouco aquele estupim dele, mas só que voltava, a gente volta, arrepende. Então, reconhecendo-se que é mal e que está errado, mas que está decidido a mudar, tem que ter uma decisão, pois isto agrada a Deus. O pecado desagrada a Deus, de outro modo de expressar, insulta a Deus. Quando nós arrependemos e pedimos perdão, irmãos, ficamos reconciliados com Deus, que aquela harmonia, você sente um alívio, irmãos. Agora, fazer o bem, Gálatas 6, 9 e 10. Assim diz as Escrituras Sagradas. Olha bem, quem quer ler esse versículo 6, 7, 8, 9 e 10? Pode ler. Gálatas capítulo 6, 9, 6... 7 a 10, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. Olha bem, ele fala assim, ó. Os irmãos entenderam esse último versículo? Façamos o bem, mas principalmente aos domésticos do café. O que quer dizer isso? Quando você vai fazer o bem, primeiro, Jorge, não tem um irmão necessitado. Se você tem uma roupa para ofertar, uma coisa que você não está usando, qualquer coisa, você tem alguma coisa que quer ajudar alguém, você olha os irmãos, tem algum que está precisando? Então você vai passar para ele. E se não tiver, aí você procura um de fora. Mas primeiro os domésticos da fé, os irmãos em Cristo. E também, no 6, 9 e 10, diz assim, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, quando temos tempo, façamos bem a todos, principalmente os domésticos da fé. E não cansemos de fazer o bem, o 6. E o 10, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não houver desanimados, se não houver morto, vai ser conhecido. Agora o 10, o último. Então, enquanto temos tempo, estamos em tempo vivo aqui, façamos bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando fazemos o bem,
e ajudamos os outros irmãos, mostramos o amor de Deus. Ali que você tem para mostrar o amor de Deus na sua vida, você tem que fazer algo. Porque ninguém vai conhecer dentro do seu coração que nem o diabo. Mas quando você fala, quando você vê, faz, que eles veem tudo, aí eles veem. E Deus é glorificado quando nós fazemos o bem. O que nós fazemos o que é certo, em vez de fazer o errado. Erramos, mas procura fazer o certo, consertar. E Deus se agrada, fica feliz, honrado com o nosso bem. Como você vai agradar a Deus hoje? Vamos parar aqui. 1 Coríntios 10, 31, 32 e 33. Portanto, quer comais, já lembra o nosso saudoso irmão Félix, ele batia muito nessa tecla. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possa se salvar. Então, ficar preocupado com a salvação dos outros. Nós não devemos preocupar muito conosco, preocupa com os outros, de pregar as almas condenadas. Nós não sabemos o resultado, o nosso dever é pregar, é ensinar. Agora, dentro do coração do indivíduo, vai depender dele o Espírito Santo, porque se ele abrir as portas, o Espírito Santo, o ouvido do entendimento, você tem o Espírito Santo, a igreja, os irmãos, tem o Espírito Santo? Tem. O Espírito Santo habita nele, mas ele tem que abrir o ouvido e a porta para poder entrar e praticar. Você fica que liga, ó. Ele vê que está sentado, está no banco, se ele está presente, mas espiritualmente ele está longe, não está nem. Então nós devemos ser sinceros, porque Deus conhece tudo. Amém? Vai longe esse estudo também, se fosse continuar. Mas que Deus abençoe. Olha, por favor, logo nós vamos embora. Temos culto lá e a vida continua. Agora aqui, foi muito prazer, irmão. Quero despedir dos irmãos, muito, muito. Passei a amar mais. Eu amava a igreja assim, mas sabe que diferente que não via agora. Quando eu estava dando uma treinadinha, faz tempo, eu vou deixar o acordeão lá em casa e treinar mais nele. Eu comecei a lembrar da igreja, do convite, passei a amar mais essa igreja. Eu acho que, porque eu não tenho o hábito de sair de lá, porque a gente se vai deslocar. Quando a igreja está bem, bastante pregador tem bastante gente, tem instrumentista. Então, mas a igreja, Deus me colocou lá, eu tenho que cuidar daquele rebanho. Nesse rebanho já tem o pastor, em outra tem. Agora, quando é convidado, então você fala, igreja, eu fui convidado, vai ficar outro no lugar, 2 aí, deixei lá o Paulo e o Daniel, e pronto. Todos os cultos saem com o carro buscar 2 irmãs, mora meio longinho de lá, longe, mas é perto, né? Elas são cidade grande. Deixei incumbido para eles buscar. Então, uma hora dessa lá, eu estou estranhando a hora do relógio aqui. Começou, que hora que começa aqui? Passei que nem vi. Perdoa, irmão. Que hora que era para terminar? Nós também não vimos passar a hora. Irmão louco, então tá, aí, olha, tá para terminar lá, eu assustei agora, Deus me perdoa. Então, vou terminar com oração. Amado Deus e Pai, agradeço a Ti por mais essa oportunidade que nos deste, e agradeço a Ti por ter colocado no coração dos irmãos e ter me trazido aqui, que já fiquei para ficar mais prático do caminho, e continua abençoando esta igreja e nós lá, e as demais igrejas espalhadas sobre a face da terra, aqueles irmãos que nós não vamos ter o privilégio de conhecer nesta vida, com certeza, conhecemos só de perto, mas um dia lá na glória vamos conhecer. Pede-me a favor desses todos. Por Jesus, amém. Amém.